Paz e bem. Mês de setembro, mais precisamente no dia 17, a família franciscana celebra a impressão das chagas em São Francisco de Assis. Por isso queremos brevemente refletir sobre os estigmas de São Francisco, olhando a história dos estigmas de Francisco, as fontes históricas que nos falam sobre este fato, também buscando compreender o significado dos estigmas na vida de Francisco e também para nós hoje. Bem, o que são os estigmas? Os estigmas referem-se às marcas da paixão de Jesus, sobretudo as 5 chagas, nas mãos, pés e também a ferida do lado que foi causada em Jesus pela lança, né, do soldado que feriu o seu lado. Então, são estas 5 marcas da paixão que tradicionalmente apareceram em algumas pessoas ao longo da história. Por isso, essas pessoas são chamadas de estigmatizados. Trouxeram os estigmas de Jesus em seus corpos. São Francisco de Assis foi o primeiro santo na história que apareceu trazendo em seu corpo estas marcas que apontam, que nos recordam as chagas de Jesus. Então, isso é propriamente os estigmas. Bem, queremos então refletir um pouco sobre a história dos estigmas em São Francisco de Assis, olhando para a sua história, para as fontes históricas que nos falam sobre isso. Bem, é importante a gente ter presente que São Francisco foi um grande enamorado da paixão do Senhor. Desde a sua conversão, que se deu sobretudo em um dos momentos, diante da cruz de São Damião, São Francisco nutria um grande amor por Jesus crucificado, porque experimentava na cruz de Jesus a expressão maior do amor de Deus por nós. Assim nos diz Tomás de Celano, que escreve a primeira biografia de São Francisco de Assis, e depois uma segunda biografia um pouco maior. Ele nos diz assim, ao narrar o processo de conversão de São Francisco, após a experiência que Francisco teve com o leproso, né? Francisco beijou o leproso e sentiu grande doçura na sua alma. A legenda dos 3 companheiros nos narra o encontro de Francisco com o crucifixo de São Damião, numa igrejinha pequena. Francisco, ao entrar naquela igreja em ruínas, diante do crucifixo de São Damião, faz uma experiência profunda de encontro com a expressão do amor de Deus em Jesus crucificado. E Tomás de Celano escreve assim no seu texto, né, na biografia de São Francisco. Desde aquela hora, seu coração tornou-se tão vulnerado e comovido, lembrando a paixão do Senhor que sempre, enquanto viveu, trouxe os estigmas do Senhor Jesus em seu coração, como depois se patenteou evidentemente pela renovação dos mesmos estigmas maravilhosamente realizada em seu corpo e demonstrada com maior clareza. Ou seja, Celano está dizendo que Francisco sempre trouxe consigo em seu coração as marcas da paixão de Jesus. Impressionava Francisco porque era a expressão do amor de Jesus que se entregou até o fim. Então, Francisco sempre trouxe em seu coração a paixão do Senhor. Em um determinado momento, estes estigmas que Francisco trazia em seu coração apareceram em seu corpo com grande clareza. Então, por toda a sua vida, São Francisco foi um grande admirador da paixão de Jesus, contemplava a paixão de Jesus. É importante a gente ter isso presente, né, quando vamos falar dos estigmas que apareceram no corpo de São Francisco. Antes de aparecerem externamente, Francisco trazia em seu coração grande amor pela paixão de Jesus. E então, nós também vemos que Francisco, ele dizia aos frades assim: quando orardes, dizei o Pai Nosso, em primeiro lugar, a oração que Jesus nos ensinou, e completava dizendo assim: e rezai também,
Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Até hoje, todos os franciscanos, quando entram numa igreja, quando iniciam uma oração, reza esta oração que nos faz lembrar a cruz, pela qual nos veio a salvação, expressão do grande amor de Deus por nós. Então esse é o horizonte da vida de Francisco, a cruz. O amor de Deus manifestado a nós pela cruz de Jesus. Então, falando mais propriamente sobre os estigmas, na de sua dimensão histórica, o primeiro testemunho que nós temos sobre os estigmas de São Francisco consta numa carta que Frei Elias de Cortona, que era o ministro-geral por ocasião da morte de São Francisco, escreveu. Então, Francisco morre por volta do dia 3 para o dia 4 de outubro de 1226. E nesta ocasião, Frei Elias vai escrever uma carta comunicando a morte de Francisco. Portanto, nós temos um testemunho histórico muito valioso de um dos companheiros de Francisco que logo na morte de Francisco, ao escrever esta carta, toda a ordem falando da morte de Francisco, vai nos dizer assim: E agora eu vos anuncio uma grande alegria e a novidade de um milagre. Não se ouviu falar pelo mundo de tal portento, a não ser do próprio Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não muito antes de morrer, nosso irmão e pai apareceu crucificado, carregando em seu corpo as 5 chagas, que são verdadeiramente os estigmas de Cristo. Suas mãos e pés tinham como que ferimentos fixos de ambos os lados, guardando as cicatrizes e ostentando a cor escura dos cravos. O lado, porém, aparecia lanceado e muitas vezes exalava sangue. Então, logo na morte de Francisco, temos este testemunho nesta carta conservada que nós temos e que são um grande testemunho histórico para nos confirmar que de fato Francisco trouxe em seu corpo as marcas da paixão de Jesus. Logo após o testemunho de Frei Elias, nós temos também o testemunho de Tomás de Celano, que vai escrever a primeira vida de São Francisco em 1228, portanto, 2 anos após a morte de São Francisco, a pedido do Papa. Tomás de Celano, que também conheceu São Francisco, vai escrever a primeira biografia de Francisco. E ele escreve, parágrafo 94. 2 anos antes de entregar sua alma ao céu, estando no eremitério, que por sua localização tem o nome de Alverne, Deus lhe deu a visão de um homem com a forma de um serafim de 6 asas, que parou acima dele com os braços abertos e os pés juntos, pregado numa cruz. Ao ver isso, o servo do Altíssimo se encheu da mais infinita admiração, mas não compreendia o sentido da visão. Então, Tomás de Celano vai nos precisar um pouco melhor quando apareceu os estigmas em Francisco. Frei Elias só tinha dito que Francisco trazia os estigmas. Agora Celano nos dá uma informação mais precisa. Ele diz que foi 2 anos antes da morte de Francisco. Portanto, em 1224, no momento em que Francisco estava no Monte Alverne, num retiro, em oração, ele teve uma visão de um serafim, um anjo, com 6 asas. E, no entanto, este anjo também tinha o formato de um homem crucificado. Então, Francisco teve essa visão que o encheu de grande admiração. E ele não compreendia muito bem o sentido desta visão. Continua Celano dizendo assim: experimentava um grande prazer e uma alegria enorme pelo olhar bondoso e amável com que o serafim o envolvia. Sua beleza era indizível, mas o fato de estar pregado na cruz e a crueldade de sua paixão atormentavam-no profundamente. Levantou-se triste e alegre ao mesmo tempo, se isso se pode dizer, alternando em seu espírito sentimentos de gozo e de padecimento. Estava nessa situação com a inteligência sem entender coisa alguma e o coração avassalado pela visão extraordinária, quando começaram a aparecer-lhe nas mãos e nos pés as marcas dos 4 cravos
de jeito que as vira pouco antes no crucificado. Então, diante dessa visão que Francisco contemplava, sentia grande admiração, mas não entendia, foi aparecendo no seu corpo as marcas da paixão. No parágrafo 95, continua Celano. Infelizmente foram muito poucos os que mereceram ver a ferida sagrada de seu peito, enquanto viveu crucificado, o servo do Senhor crucificado. Feliz foi Frei Elias, que teve algum jeito de vê-la durante a vida do santo. Não menos afortunado foi Frei Rufino, que as tocou com as suas próprias mãos. E aí continua dizendo Celano que Francisco tinha muito cuidado em esconder essas coisas dos estranhos e ocultava-as mesmo dos mais próximos, né? Também nos diz Tomás de Celano que o servo e amigo do Altíssimo, embora se visse ornado com joias tão importantes como pedras preciosas, não se desvaneceu no seu coração, nem procurou por causa disso comprazer-se em alguma vanglória. Ou seja, as chagas que Francisco trazia de Celano eram como pedras preciosas, mas Francisco as escondia e não se vangloriava por causa disso. Muito importante ter presente. Francisco não divulgava os estigmas, antes ele escondia esse dom que o Senhor deu para ele, como nós iremos refletir passo a passo. Então, Celano já nos diz duas coisas importantes, né? Que Francisco teve essa visão do serafim em forma de um homem crucificado, e foi nesse momento que ele recebeu os estigmas. E depois ele escondia isso, não divulgava. De 1263, nós temos também a vida de Francisco escrita por São Boaventura, que também nos dá mais algumas informações sobre os estigmas de São Francisco. São Boaventura escreve assim na Legenda Maior: por isso, 2 anos antes de entregar o seu espírito ao céu, foi conduzido pela divina providência, depois de muitos trabalhos, para um lugar elevado e solitário chamado Monte Alverne. Por isso, como de acordo com seu costume, começasse a jejuar para fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo, ficou transbordante pela doçura da contemplação superna, mais do que habitualmente, e, aceso pela chama mais ardente dos desejos celestes, começou a sentir um acúmulo maior de dons dos derramamentos celestes. Então, Celano nos dá uma informação maior. Ele diz que não foi só 2 anos antes da morte de Francisco, portanto em 1224, mas quando fazia a quaresma de São Miguel Arcanjo, foi nesse momento, nesse período, que Francisco recebeu os estigmas. A quaresma de São Miguel se inicia no dia 15 de agosto, com a festa da Assunção de Maria, e termina no dia 29 de setembro, a festa de São Miguel Arcanjo. Foi nesse período que Francisco recebeu os estigmas. Esse tempo era um tempo que Francisco dedicava de 40 dias a um tempo de penitência, ou seja, um tempo de busca mais intensa de Deus. Isso significa penitência, voltar-se a Deus. Era um momento que Francisco se dedicava à contemplação, à oração. O centro da sua oração era, como nós vamos ver, o próprio Deus e a paixão de Jesus. De fato, nos diz São Boaventura, que certa vez, ao abrir por 3 vezes o Evangelho, Francisco se deparou com a narrativa da paixão de Jesus. E então, como nas 3 vezes em que abriu sempre caiu na paixão do Senhor, o homem cheio de Deus entendeu que, como tinha imitado Cristo nos atos de sua vida, assim deveria conformar-se a ele nas aflições e dores da paixão antes de passar deste mundo. Nesse momento da sua quaresma, Francisco meditava a paixão de Jesus. Era o centro da sua meditação. A paixão de Jesus. Por isso é importante a gente ter presente, né? A quaresma de São Miguel não era o tempo que Francisco dedicava à devoção a São Miguel. Ele fez essa quaresma em honra a Nossa Senhora e a São Miguel, Assunção e festa de São Miguel Arcanjo, mas neste período a sua oração tinha como centro o próprio Deus e a paixão de Jesus.
Bem, continua São Boaventura, dizendo assim: uma manhã, perto da festa da exaltação da Santa Cruz, quando estava orando em um lado do monte, viu que estava descendo do céu um serafim com seis asas com seis asas de fogo, com seis asas tão de fogo quanto esplêndidas. Chegou num voo rapidíssimo, ao ponto do ar perto do homem de Deus, aparecendo entre as asas a efígie de um homem crucificado, com as mãos e os pés estendidas em modo de cruz e na cruz pregados. Duas asas elevavam-se acima de sua cabeça, duas asas estendiam-se para voar e duas velavam todo o seu corpo. Repete São Boaventura, né? A visão deste serafim, deste anjo de seis asas em formato de um homem crucificado. Era a visão de São Francisco. Então ele nos confirma aquilo que já havia escrito Celano. Então, Boaventura acrescenta como um dado importante que Francisco nessa quaresma meditava sobre a paixão, né, que essa quaresma foi realizada na quaresma de São Miguel Arcanjo e que também Francisco, meditando expressamente a paixão, foi perto da festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, próximo deste dia, que ele recebeu os estigmas. Um outro testemunho importante sobre os estigmas de São Francisco, nós encontramos numa biografia chamada Atos do Bem-aventurado Francisco e seus Companheiros, escrita por volta de 1327, 1340. Traz muitas tradições orais também referidas a Francisco. Esse texto nos diz assim: depois de ter escolhido aí um lugar solitário onde pudesse orar afastado dos outros, fez para si uma celazinha bem pobre, em um dos lados do monte, e ordenou aos frades, que foram com ele até o Monte Alverne, poucos frades, né? Ordenou que estes frades nenhum se aproximasse dele, nem permitisse que fosse alguma outra pessoa, a não ser Frei Leão, porque intencionava fazer aí a quaresma de São Miguel. Então, os Atos do Bem-aventurado Francisco diz que Francisco foi com alguns companheiros ao Monte Alverne. Chegou no lugar, ele continuou subindo, sozinho daí, e pediu que ninguém fosse até ele, a não ser de vez em quando Frei Leão, que levava a Francisco alguma coisa para ele comer e que em alguns momentos também ia rezar com São Francisco quando Francisco autorizava. Entretanto, embora Frei Leão guardasse fielmente o santo silêncio, espiava quanto podia o que o santo estava fazendo. Então aconteceu que na referida quaresma, Frei Leão foi chamar São Francisco para as matinas, a oração da manhã, como costumava. E São Francisco não respondeu. Frei Leão então percebeu à luz do luar, cujo esplendor entrava pela porta, que o santo não estava na cela. Achou que ele estava orando lá fora e procurando pelo mato aqui e ali, ouviu-o falando. Aproximou-se para ouvir o que ele dizia e, ajudado pela luz da lua, viu o santo de joelhos, com o rosto voltado para o céu e de mãos levantadas para Deus, e dizendo estas palavras: Que sois vós, meu docíssimo Deus, que sou eu, vermezinho, pobre servo vosso. E repetia essa oração muitas vezes. Então, Leão foi espiar o que Francisco estava fazendo e encontrou Francisco em oração, rezando: Quem sois vós, Senhor? Quem sou eu? Essa era a oração de Francisco. Num determinado momento em que Francisco percebe que Leão está lá, Francisco vai dizer assim: Frei Ovelhão, por que viestes aqui? Eu não te disse tantas vezes que não me ficasse espionando? Diga-me por experiência se vistes alguma coisa. E Leão, entre outras coisas, vai dizer assim: Pai, eu te ouvi falando, dizendo e orando frequentemente com muita animação: Que és tu, Senhor, dulcíssimo Deus, e que sou eu, vermezinho e pequeno servo seu. Então Francisco contemplava a grandeza de Deus diante da sua pequenez. E nessa contemplação se admirava como pode Deus olhar para ele tão pequeno. Essa era, sobretudo, a oração de Francisco. Continua dizendo assim o texto dos Atos do Bem-aventurado Francisco. E São Francisco, como amava muito Frei Leão, por causa de sua pureza e mansidão, disse-lhe: Ó Frei Ovelha de Jesus,
Naquilo que escutastes e viste, foram-me abertas duas luzes, uma sobre o conhecimento do Criador e outra sobre o conhecimento de mim mesmo. Pois quando eu dizia que és tu, Senhor, e que sou eu, estava em certa luz de contemplação, na qual via o abismo da infinita bondade divina e o abismo deplorável da minha vileza, da minha pequenez. Por isso eu dizia que és tu, Senhor, sumo bem, sumo sábio, sumo clemente, para visitares a mim. Sou vil, e um vermezinho pequeno, abominável e desprezível. De novo aqui a gente percebe quanto Francisco admirava a grandeza de Deus e a grandeza do seu amor por ele, tão pequeno. Então, Frei Leão se retirou muito consolado. Naquela mesma quaresma e naquele Monte Alverne, perto da festa da exaltação da Santa Cruz, Cristo apareceu na forma de um serafim alado, como que crucificado, imprimindo tanto os cravos quanto os estigmas nas mãos, nos pés e no peito de São Francisco, como conta a sua legenda. Mas ainda não se sabe tudo sobre o porquê apareceram os estigmas em São Francisco. Mas, como ele mesmo revelou a seus companheiros, isso vai passar para o futuro como um grande mistério. Até hoje nós contemplamos, daquilo que aconteceu em Francisco, sem saber o porquê apareceu os estigmas em Francisco. Um mistério de Deus. Por que em Francisco? Mistério de Deus, mas que nós podemos contemplar e sobre ele meditar. E assim continua o texto dos Atos do Bem-aventurado Francisco. Frei Tiago da Massa ouviu essa história da boca de Frei Leão e Frei Ugolino do Monte Santa Maria da boca do Frei referido Tiago. E eu estou escrevendo, ouvi da boca de Frei Ugolino, homem bom e digno de confiança. Então o texto nos fala que estas informações foram passadas a nós pela tradição que remonta a Frei Leão. É importante a gente guardar isso quando a gente ouvir e, de fato, falar de um outro testemunho muito importante sobre os estigmas de Francisco. Se trata de um bilhete que Francisco escreveu de próprio punho a Frei Leão. Esse bilhete é uma bênção que Francisco deu a Frei Leão. E, de um lado desse bilhete tem um texto da bênção, muito pequeno, e do outro lado do texto há uma oração que Francisco escreveu justamente no Monte Alverne, justamente dentro da experiência dos estigmas que ele recebeu. O próprio Frei Leão, nesse bilhete, vai acrescentar com a sua própria letra, a sua própria mão, ele vai escrever assim, para guardar esse bilhete com ele. Escreve Frei Leão, desse bilhetinho que Francisco escreveu a ele. 2 anos antes de sua morte, o bem-aventurado Francisco fez, no Monte Alverne, uma quaresma em honra da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, e do bem-aventurado São Miguel Arcanjo. Desde a festa da Assunção da Santa Virgem Maria até setembro, São Miguel Arcanjo, e o Senhor pousou a mão sobre ele. Depois da visão e das palavras do serafim e da impressão no seu corpo das chagas de Cristo, compôs estes louvores que estão no outro lado desta folha, os quais escreveu de sua própria mão, dando graças a Deus pelo benefício que lhe tinha sido feito. Então, Leão nos indica algo muito preciso. Nessa experiência do Monte Alverne, em que Francisco meditava a paixão de Jesus, nos diz São Boaventura, contemplava também a grandeza de Deus e a sua pequenez, conforme ouvimos nos Atos do Bem-aventurado Francisco. Isso se confirma por isso que Leão escreve nesse bilhete. Francisco, dentro dessa experiência, ele vai cantar louvores ao Altíssimo. Isso é importante. Essa associação com Cristo crucificado que Francisco faz, contemplando a paixão, contemplando o amor de Deus que olha para a sua pequenez, faz Francisco transbordar em louvor. Assim diz esta oração que Francisco escreveu no bilhete a Frei Leão. Tu és santo, Senhor, Deus único, o que fazes maravilhas. Tu és forte, tu és grande, tu és o Altíssimo. Tu és o Rei onipotente, tu, Pai Santo, Rei do céu e da terra. Tu és trino e uno, Senhor Deus, todo o bem. Tu és bom, todo o bem, o soberano bem. Senhor Deus vivo e verdadeiro, tu és caridade, amor,
tu és sabedoria, tu és humildade, tu és paciência, tu és formosura, tu és mansidão, tu és segurança, tu és descanso, tu és gozo e alegria, tu és a nossa esperança, tu és justiça e temperança, tu és toda a nossa riqueza e saciedade, tu és beleza, tu és mansidão, tu és o protetor, tu és o nosso guarda e defensor, tu és fortaleza, tu és consolação, tu és a nossa esperança, tu és a nossa fé, tu és a nossa caridade, tu és a nossa grande doçura, tu és nossa vida eterna. O Senhor grande e admirável, o Deus onipotente, misericordioso, Salvador. Essa oração que brota do Francisco, que rezava no Monte Alverne e que traz as chagas de Jesus. Um outro texto que também nos ajuda a compreender e a olhar para esse mistério dos estigmas de São Francisco é um texto chamado Das 5 Considerações sobre os Estigmas de São Francisco, que data mais ou menos do ano de 1265. Ele nos traz uma informação que, embora não saibamos se é histórica ou não, de fato, nos revela, no entanto, um sentido profundo da experiência de Francisco com o crucificado no Monte Alverne. O texto nos traz 5 meditações sobre os estigmas de São Francisco. 5 considerações porque se referem às 5 chagas de Francisco. E num determinado momento o texto nos diz que Francisco, enquanto estava no Monte Alverne, ele também rezava assim. Assim rezava Francisco: Ó meu Senhor Jesus Cristo, 2 graças te peço que me faças antes que eu morra. A primeira é que em vida eu sinta na alma e no corpo, quanto for possível, aquela dor que tu, doce Jesus, suportastes na hora da tua paixão. A segunda é que eu sinta, no meu coração, quanto for possível, aquele excessivo amor, do qual tu, Filho de Deus, estavas inflamado para, de boa vontade, suportar tal paixão por nós, pecadores. Olha que interessante. Nos diz esse texto que, na sua oração, Francisco, ao meditar a paixão de Jesus, pedia a graça de experimentar também a grandeza do amor com o qual Cristo amou na cruz. Francisco pedia para sentir a dor que Jesus sentiu, mas mais do que isso, o excessivo amor com o qual amou. Isso é significativo. Essa era a experiência de Francisco no Monte Alverne. Se associar a Jesus crucificado, buscando amar como ele amava na cruz. Temos informação para, no final, voltarmos a meditar sobre essa grandeza do pedido de Francisco. Por fim, queria trazer um texto de São Boaventura, que nos fala assim: Mas depois que o verdadeiro amor de Cristo transformou aquele que o amava em sua imagem, quando acabaram os 40 dias que tinha decidido ficar na solidão, e tendo chegado também à festa de São Miguel Arcanjo, Francisco, o homem angélico, desceu do monte. Trazia consigo a imagem do crucificado, não gravada à mão em tábuas de pedra ou de madeira, com artifícios, mas escrita nos membros da carne pelo dedo do Deus vivo. Olha que bonito. Francisco, contemplando o amor de Cristo, transformou-se naquele amor. Transformou-se na imagem daquele amor. Isso por obra do próprio Deus, trazendo no seu corpo os estigmas de Jesus. Bem, como conclusão, algumas reflexões. É importante a gente ter presente. O centro da vida de Francisco foi contemplar o mistério da cruz, porque ali se expressava a grandeza do mistério do amor de Deus. Os estigmas são um sinal deste mistério. O centro não é o aspecto físico deste fenômeno, né? Então, ficar contemplando apenas aquilo que é para nós e parece ser sobrenatural, fenômeno, os estigmas no corpo de Francisco, isso é um sinal de um mistério maior. Qual mistério? O próprio mistério da paixão de Jesus, onde se revela a grandeza do amor de Deus por nós. Nos estigmas de Francisco, nós contemplamos a identificação de Francisco com Cristo, o qual todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados a nos identificar a Jesus. E
essa identificação resulta num amor gratuito e numa explosão de louvor ao Senhor. É o que vemos em Francisco, né? Francisco querendo aprender a amar como Cristo ama, gratuitamente, até o fim, como amou na cruz. E a contemplação desse amor faz Francisco explodir em um grande louvor a Deus. Devemos trazer também esse desejo de nos identificar a Jesus, ao seu modo de amar, a esse amor gratuito e também o louvor a Deus. E Francisco louva a Deus e sabemos que depois vai louvar todas as coisas e toda a criação. Então, ao contemplarmos os estigmas de São Francisco, de alguma forma nós estamos contemplando aquilo a que todos nós somos chamados. Por mais que não trazemos os estigmas em nosso corpo, mas podemos trazer como Francisco trazia no seu coração. Isso é o mais importante. Paulo faz a mesma experiência. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outro lugar, Paulo vai dizer: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, estar crucificado com Cristo. Trazer em nosso corpo as marcas do Senhor, como Francisco trazia os estigmas de Jesus no seu coração. Isso significa trazer no coração a grandeza com qual Cristo nos amou na cruz. Ele que se entregou por mim, me amou até o fim, fazer a experiência desse amor como pode. Deus tão grandioso, o Altíssimo Senhor, me amar tanto, expressando esse amor por mim no Cristo crucificado. Também nós trazemos as nossas marcas, as nossas feridas, as nossas chagas. Tal como Francisco, também quando subiu no Monte Alverne, trazia doenças. Francisco estava profundamente enfermo quando fez aquela quaresma a São Miguel. Ele trazia também muitos conflitos que existiam na ordem. Fazia com que Francisco não estivesse bem naquele momento. Diante de tantas dificuldades que ele enfrentava, mas pelo amor e seguimento a Jesus, nossas chagas podem ser configuradas às chagas de Jesus, e na união com Ele, tal como as chagas dele, também nós cremos as nossas chagas podem ser transfiguradas. Francisco trazia as suas chagas, doenças, enfermidades, dificuldades que enfrentava na ordem. Uniu as suas chagas às chagas de Jesus. Pediu a graça de amar como Cristo amava na cruz. Assim, Francisco faz a experiência da reconciliação, da salvação. Ele desce do Monte Alverne reconciliado com todas as criaturas, com todas as coisas, expressando paz e bem. Também nós somos chamados a fazer a mesma experiência de Francisco. Então, contemplando Francisco, que traz os estigmas, que desce do Monte Alverne reconciliado, também nós que possamos trazer os estigmas de Jesus no coração. Desejar amar como Cristo amou na cruz. E nesse amor, fazer a experiência do amor mais forte do que a morte, que pode nos ajudar também a superar as nossas dificuldades, as chagas que trazemos. Vamos fazendo a experiência que elas vão sendo também transfiguradas, assim como as chagas de Jesus. É esse amor que nos salva. É a experiência desse amor que Francisco faz no Monte Alverne. É a experiência desse amor, o centro da experiência de Francisco, que aparece no seu corpo com os sinais da paixão de Jesus. Como um sinal, que é para nós também um sinal para que possamos olhar no mais profundo desse mistério. Dom que Francisco trazia no seu coração de meditar a paixão de Jesus e buscar amar como Cristo amou até o fim. E, portanto, olhar para o exemplo de Francisco, para esse grande evento que a família franciscana celebra, né? A impressão das chagas em Francisco, nos faça não somente olhar para o fato, né, sobrenatural, mas ir para a grandeza do mistério para o qual ele aponta. A grandeza do amor de Deus que transformou a vida de Francisco e também pode transformar a nossa. Paz e bem.